Nessa videoaula, esclareceremos o que é membrana plasmática, quais são suas funções, seus componentes e as formas de transporte através dela. O envoltório celular é chamado de membrana plasmática. Essa estrutura composta de proteínas e lipídios separa e protege os constituintes intracelulares do meio externo, e além de contribuir para a sinalização e mobilidade celular, também atua na importação e exportação de moléculas e íons. A membrana é constituída de duas camadas de lipídios sobrepostas. Uma possui sua região hidrofílica voltada para o meio externo e a outra para o meio intracelular. Essa disposição é chamada de bicamada lipídica. Todos os lipídios na membrana são anfipáticos, ou seja, possuem uma porção hidrofílica que interage com a água e uma hidrofóbica que não. Na membrana há três tipos de lipídios. O colesterol é o principal componente das células animais, age na manutenção da estabilidade mecânica e na fluidez da membrana. Os fosfolipídios apresentam um grupo fosfato ligado a duas cadeias de hidrocarbonetos. Já os glicolipídios, ao invés de apresentar um grupo fosfato, apresentam na extremidade externa um carboidrato podendo ser mono, di ou polissacarídeo. Além de estarem associados aos glicolipídios, os carboidratos da membrana plasmática são encontrados também em proteoglicanos e nas glicoproteínas. Essas associações ocorrem sempre na face extracelular da membrana, fazendo com que a célula eucariótica seja revestida por açúcares. As proteínas que atravessam totalmente a bicamada lipídica são chamadas de transmembranas e desempenham vários papéis. Podem atuar como transportadores, receptores, âncoras, enzimas e canais iônicos. A presença de insaturações nas extremidades hidrocarbonadas dos fosfolipídios torna difícil o empacotamento das caudas umas com as outras. Isso confere fluidez à bicamada lipídica. Assim, a estrutura bidimensional fluida composta pela dupla camada de lipídios agregada a proteínas forma o modelo do mosaico fluido. Na membrana plasmática existem dois tipos de transporte. O transporte passivo, que é caracterizado essencialmente por não possuir gastos de energia em seus processos, sendo três tipos: a osmose, a difusão facilitada e a difusão simples. Na osmose, como as moléculas de água são pequenas e não carregadas, elas podem se difundir diretamente pela bicamada lipídica, embora de modo lento. Entretanto, algumas células também possuem proteínas de canais especializadas chamadas de aquaporinas na sua membrana plasmática, o que facilita o fluxo. Assim, a concentração total de partícula de soluto dentro da célula, também referida como sua osmolaridade, costuma exceder a concentração de soluto fora da célula. A difusão facilitada é aquela em que há uma proteína na membrana que atua como carreador. A mesma aqui possui um sítio de ligação para que o soluto possa ser transportado, funcionando como canal iônico. Logo após a ligação, ela sofre uma modificação que faz com que o soluto seja levado de um lado para o outro. Esse transporte ocorre a favor do gradiente de concentração. A difusão simples é um transporte no qual moléculas de íons são transportadas de forma natural também através da membrana. O movimento é coordenado a favor do gradiente de concentração. O oxigênio e o gás carbônico são exemplos de moléculas que sofrem difusão. Outro tipo de transporte é o transporte ativo. Diferenciando-se do passivo, ele ocorre com gasto de energia, ou seja, a partir de moléculas energéticas chamadas de ATP. Ele se dá pela movimentação dos solutos contra seus gradientes de concentração, na região de menor concentração para a de maior. O tipo de proteína presente no mesmo são os do tipo carregadoras. Um exemplo clássico do transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, no qual ocorre a passagem do íons contra o gradiente de concentração. A concentração do íon potássio é maior dentro da célula do que fora dela, já do íon sódio é maior fora da célula do que no seu interior. Funciona da seguinte maneira: na membrana plasmática, a proteína liga seu ATP e a três íons de sódio Na+. O mesmo é hidrolisado, levando à fosforilação da bomba e liberação de ATP. A fosforilação coloca os íons de sódio fora da membrana. A ligação de dois íons de potássio à bomba leva à desfosforilação, posteriormente havendo a ligação de ATP e liberando os íons de potássio no meio intracelular. Essa bomba está ligada diretamente aos processos de contração muscular e à condução de impulsos nervosos.